gente, boa tarde para vocês. Para quem me conhece, né? Para quem não me conhece, eu sou Denise Soares e eu publiquei um vídeo, né? Aonde Kim Vitória, boa tarde. Eu publiquei um vídeo onde eu estava com crise, falando sobre a crise, né? A crise de ansiedade e pânico ao mesmo tempo. O que acontece? Eu recebi algumas mensagens, né, falando assim sobre o drama, falando que não é tudo aquilo, que é frescura. E eu gostaria de responder para os mal informados. O que acontece? Eu descobri essas crises há algum tempo na minha vida, algum tempinho, não muito longo, mas também não muito curto, já faz um tempo que eu estou em tratamento, né? E eu decidi vir aqui para explicar uma coisa para vocês. Muitas pessoas, né, no nosso mundo, não entendem e não sabem, Joyce, boa tarde, e não sabe o que é uma crise de pânico e depressão. Por isso, às vezes, diz que como eu vou falar pra vocês, que é frescura, né? Que não é tudo aquilo. Se você não sentiu na pele uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, uma crise de pânico, não julga quem tem. Se você não tem depressão, não julga quem tem. Janaína, tudo bem? Se você não tem amor para dar àquela pessoa que tem sofrido, né, com crises e outras coisas mais, recebidos da Babi, e outras coisas mais, não critica aqueles que têm, aqueles que estão adoecidos de alguma forma. E gostaria de falar para você o seguinte: só quem tem sabe a dor e o vazio que carrega na alma. Então, por isso, no dia que eu dei a crise, né, amor? Eu pedi pra o Zezinho, falei, olha, Zezinho, eu queria que você gravasse, não pra mídia, não pra fazer mídia, pelo contrário, mas pra que vocês vissem o que realmente é uma crise de pânico, o que realmente é uma crise de ansiedade. Tá bom. Mas, Denise, você não trata... Oi, Rose. Denise, você não trata? Trato, faço tratamento, tomo medicações. Porém, quando vem a ansiedade e o pânico, é incontrolável. Uma coisa eu já sei. Quando eu vou dar crise de pânico, eu já acordo sentindo que eu vou passar mal e eu tento controlar ao longo do dia, com respiração, tentando fazer meus vídeos, tentando mostrar uma outra parte que eu gostaria que, né, que não chegasse a tanto. Eu não gostaria de chegar àquele nível de ansiedade, eu não gostaria de chegar, e eu tenho certeza que todas as pessoas que eu conheço não gostariam de ter ansiedade, depressão ativa. E muitas pessoas me perguntam, Denise, como começou a crise de ansiedade na sua vida? Depois de adulta, né, e de ter passado por vários problemas, ativou. A princípio eu só ficava deitada, quieta, eu achava que era um mal-estar, que eu podia estar com anemia, algo que não fosse depressão. Só que o segundo estágio foi quando eu comecei a não querer receber visitas, quando eu comecei a pedir para o meu esposo trancar o portão por fora, né, deixar o cadeado mesmo por fora, onde que as pessoas vissem que não tinha ninguém em casa.
E eu só abria o portão, os meus meninos estudavam o dia inteiro, e eu só abria o portão na hora de buscar os meus filhos. Tanto que eu não deixava a porta da sala aberta. E quando era para buscar os meus filhos naquele horário, eu ligava para o meu marido e falava: eu não consigo sair daqui, eu não consigo sair de casa, você pode me ajudar? Você pode pegar as crianças para mim, porque eu não consigo sair. Já começava a acelerar o coração, a palpitar, dar o nó na garganta, vinha uma dor de estômago, um vazio, como que fosse uma vontade de ir ao banheiro, mas não era uma vontade de ir ao banheiro. Em alguns casos, nessa época, dava ânsia de vômito. E eu tentando ver o que estava acontecendo comigo. Só que a gente sozinha, a gente não consegue detectar o que realmente está acontecendo. Porque quando você acelera o coração, você acha que seu coração está acelerado a mais do que o normal, qual que é a sua sensação? Ou eu tô morrendo de infarto, ou eu tô com um problema sério no coração, ou tô com arritmia cardíaca e algo assim. E infelizmente, não é desse jeito que acontece. Infelizmente, algumas das vezes eu cheguei a ser hospitalizada na Santa Casa mesmo, para tomar medicação na veia, para acalmar, porque eu não conseguia tirar a roupa, eu tremia muito e tal. E uma das vezes realmente a moça lá falou, o início foi um início de crise de ansiedade, mas que alterou um pouco para, tipo, não é arritmia, tipo um começo de infarto. Ela chegou a me falar, a moça que estava fazendo meu exame, falou: olha, Denise, eu estou preocupada com você, porque você pode sofrer um infarto aos 33 anos, 32 anos mais ou menos, a qualquer momento, se você não cuidar. Ela me orientou, né, na época, Santa Casa não fazia, né, esse procedimento. Já vai? Com Deus, que hora que você vem? Ela me orientou naquele momento, então, a procurar um psicólogo, a procurar um médico, algo que pudesse me ajudar, alguém que pudesse me ajudar naquela época. E realmente, né, antes disso eu já tinha feito o tratamento durante um ano. Eu sentia antes disso, uma leve ansiedade, mas não era tão grave ao ponto de eu ter que procurar ajuda. Mas eu fiz durante um ano e depois disso agravou. Eu creio que agravou a ansiedade e a depressão, porque eu parei nessa época, né, já tem muito tempo, meus meninos tinham 3 anos, de ir ao escritório, ao consultório da psicóloga. Eu pedi, porque ela fazia gratuito para mim, mas dos meninos a gente pagava, que era o meu irmão que pagava. Tenho muito orgulho de dizer que ele que pagava, porque meu irmão, hoje ele é pai, né, de uma princesa, mas nessa época ele era o meu pai e pai dos meus filhos. Continua sendo no meu coração, porque ele já tinha passado muitas coisas e ele acabou indicando pra gente quem nós poderíamos procurar. Porque o meu irmão, ele é muito atento à saúde. E quando, uma das vezes eu comecei a pensar, né, que eu estava enlouquecendo pelos meus pensamentos. Não foram pensamentos suicidas, mas foram pensamentos muito negativos. Eu pensava em morte o tempo todo, eu pensava que eu não era capaz, eu me sentia um lixo. Tanto que hoje, quando dão as crises, mesmo eu sendo medicada, eu falo pra você que quando eu dou as crises sendo medicada, eu ainda me sinto muito impotente. Eu me sinto incapaz de ajudar os outros. Por isso eu estou trazendo esse vídeo também. Criança, olha, amiga.
Pode parar, vocês estão vendo que eu tô gravando. Desculpa, gente. Então, quando eu, Denise, né, comecei a perceber sintomas além do normal, que já era não dormir, não comer, ter medo de pegar comida até da mão dos meus filhos ou do meu esposo, de não conseguir beber água pela mão de outra pessoa. Tipo, se eu estivesse passando mal e alguém trouxesse algo para mim que fosse uma comida, que fosse uma bebida, que fosse algo assim, eu tinha medo de ser envenenado. Eu não sei o porquê. Depois de algum tempo, eu descobri. Quando eu descobri o que realmente estava acontecendo comigo, uma das coisas, porque que eu parei de aceitar, que eu descobri ao longo, né, depois que eu voltei com as terapias através do CAPS da minha cidade. Daniel Matheus, boa tarde. Ragi, boa tarde. O que acontece? Lá onde eu permaneci por 6 meses, que muita gente sabe, né, quase 7 meses, tinha várias garrafas de água de 2 litros verde. Embalagem descartável, não dessas que a gente compra de refrigerante, era H2O normal. Cada pessoa tinha sua água e uma pessoa trocou a minha água por que boa. À noite, quando a gente voltou para dentro daquele lugar e foi fechado, que estávamos todos ali, que não tinha socorro, porque à noite lá não tem socorro, eu fui tomar a minha água, que era a primeira da fileira. E por coincidência, trocaram a minha, não por coincidência, por maldade, trocaram a minha água, que era a primeira, que todo mundo sabia, por que boa. Quando eu bebi, a pessoa, a gente não descobriu também, eu não fiz denúncia nem nada, queria realmente que eu intoxicasse ou que eu morresse naquele lugar. Antes, depois de muito tempo, quase 2 anos, que agravou e veio esse sentimento de eu não pegar de ninguém, de eu não pegar água de ninguém, de eu não receber comida no prato de ninguém. Eu não consegui, eu me fechei, né, por mais que eu tivesse precisando, porque eu não levantava. E essa fase foi importante para mim. E hoje em dia eu ainda dou as minhas crises. Não são minhas, vêm por acaso. Essas crises de ansiedade não tem um motivo aparente. Porque eu vou te explicar o que acontece. Quando você dá uma crise, quando eu dou uma crise de ansiedade, horas antes, o meu organismo sente. O meu organismo pulsa, o meu organismo reage. Como ele reage, que ele sabe que eu vou ter, eu não sei. Mas uma coisa que eu aprendi adquirindo ao longo do tempo foi que algo aconteceu antes para eu ter a crise depois. Então, às vezes, no momento acontece algo no meu cotidiano antes, acontece no meu cotidiano que eu vou sentir dias depois ou minutos depois, aonde eu dou uma baqueada. E deixa eu arrumar isso aqui que tá me incomodando. Então, muitas pessoas acham que é frescura, muitas pessoas acham que pode ser, sei lá, frescura mesmo, coisa assim e tal. Só que eu vou falar um negócio pra vocês. Ninguém que tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH e outras coisas mais, gosta de mostrar o que realmente acontece. Ninguém. Porque pra gente que passa por isso, a gente sente vergonha. De verdade, a gente sente vergonha de ter aquele sintoma, principalmente se for em meio a alguém. Se for na frente de algum amigo, na frente do seu esposo,
na frente do seu filho, na frente da sua família, porque a gente sente vergonha de ter aquele sentimento de sentir e de passar mal daquele jeito. A gente sente. E infelizmente vem. E nós não estamos limitados, né, a sofrer. Qualquer ser humano pode sofrer um ataque de pânico, pode ser uma vez só, pode ser repetido, pode repetir por várias vezes. Tem gente que não precisa de tratamento e outros que precisam, mas algo em mim me fala muito em mim, dentro de mim, no meu pensamento, que eu não consigo parar, nem dormir, meu cérebro para de pensar. Tanto que o que eu tô pensando, eu tô sonhando. E durante o dia, quando eu tô acordada, quando eu tô pensando, tá acontecendo as coisas, a gente não para, porque a nossa vida, ela é uma caixa de surpresa. O tempo todo tá acontecendo as coisas, tá atualizando. O tempo todo a gente tá passando por alguma situação que a gente não queria passar. Aí vem as crises. Porque o drama, Denise, se não foi com você, se você não passa pela crise, não fala que é drama. Se você não sabe do que eu estou falando, do que é uma depressão, do que eu sinto, do que eu passo, não fala o que você não sabe. Porque você só vai saber, em nome de Jesus, você não vai passar, mas você só vai saber no momento que você passar. Porque eu sei disso, porque eu achava que era frescura. Tawane, meu amor, boa tarde. Eu achava que depressão era frescura, eu achava que ansiedade era frescura, eu achava que tudo isso era frescura. Até chegar em mim e eu ver quão é difícil passar por isso. Eu não julgo seu ninguém por passar por isso, por não conseguir ir na esquina, por não conseguir tomar um banho, por não conseguir comer, porque eu também hoje sei os meus limites e hoje eu não julgo. Hoje eu abraço pessoas que têm a mesma condição que eu e que tentam vencer. Denise, você já tentou algo contra a sua vida? Não. Deu uma crise em mim há alguns anos atrás, que eu cortei o meu cabelo mais curto do que o que tá hoje, custou a crescer. Dessa vez não foi, então está ótimo. Quero dizer para vocês o seguinte, cada ser humano... Oi? Pode. Cada ser humano vai reagir de uma forma. Cada ser humano vai ter uma situação diferente. Então, eu, né, como pessoa, não posso julgar o outro. Não vou julgar o outro. Porque o que o outro passa... Você está melhor, Denise? Graças a Deus, meu amor, tô bem melhor. Ontem eu já consegui fazer live. Hoje, né, tô vindo dar explicação, mas eu tô bem melhor, graças a Deus. É porque eu recebi muito comentário negativo, sabe, Tawane? Assim, falando assim, que era frescura, que eu não devia ter postado. Mas o que que acontece? Eu acho sim que eu deveria ter postado. Até pra mostrar pras pessoas que tem gente sofrendo com as mesmas coisas que eu passo, que tá sofrendo calado e pode chegar a se automutilar, tirar sua própria vida. E eu quero dizer que esse não é o caminho. Gente, eu mato um leão todos os dias. A hora que bate no meu portão, se não for alguém que eu esteja esperando, Ana Júlia, meu amor, boa tarde. Se não for alguém que eu já marquei, que eu esteja esperando, o meu coração vem na boca e volta. Mas hoje eu consigo abrir um portão. Hoje eu consigo falar com as pessoas. Mas algumas pessoas, né, ao longo do tempo, a gente sabe que vai criticar, vai falar, vai te julgar, vai te condenar. E eu, no meu caso, eu prefiro não ter pessoas assim por perto, porque assim, quem tem esse tipo de trauma, né, que traz trauma desde a infância e só desenvolve na vida adulta,
quer um pouco mais de liberdade, quer um pouco mais de espaço, quer se descobrir. E eu falo pra vocês, porque tem muita gente que eu conheço que fala, eu não tenho coragem de tomar medicação e virar escravo de medicação. Então, fica escravo da sua própria dor. Porque eu falo que ameniza muito a dor. No meu caso, ameniza muito a minha dor. Ameniza muito os meus sentimentos. E muita gente não entende isso, sabe? Muita gente não entende. Muita gente já me criticou e falou, você não precisa de remédio. Remédio vai fazer você babar, vai fazer você... Não faz, gente, não faz. A não ser que seja um remédio que realmente você precisa tomar durante aquela fase para dar uma estabilizada. Logo, o médico tira. Como eu já tomei alguns que me fizeram muito mal, que eu ficava assim, não conseguia conversar, não conseguia olhar no olho do outro, não conseguia responder. E ainda assim, eu fiz a minha parte e consegui, né, dar a volta por cima, consegui, né, tomar aquela medicação e logo ele trocou porque viu que realmente eu estava meio boba e eu precisava ser ágil, porque como eu tenho os filhos que eu tenho e os caçulas, né, que a maioria sabe que são trigêmeos, que eles precisam muito de mim, que o meu esposo precisa muito de mim, que a maquiagem precisa de mim, que o corte masculino precisa de mim. Logo ele tirou, porque ele sabia que eu tenho uma vida ativa, porque ele sabe que eu tenho uma vida normal e eu precisava continuar a minha vida, porque eu não quero parar a minha vida. Eu jamais vou querer parar a minha vida. Eu jamais vou querer tirar a minha vida. Hoje, no estágio que eu tô, eu sinto a necessidade de mostrar para vocês, para dizer para as mulheres, ninguém pode tirar a sua essência. Ninguém pode determinar a sua dor, qual o tamanho da sua dor. Você é capaz, você é invencível. E você pode tudo aquilo, mesmo tendo depressão, você não precisa parar. Mesmo tendo crise de ansiedade, você não precisa parar, porque os outros acham que você precisa. Deixa eu só mudar aqui, pra ficar melhor. Porque os outros acham que você precisa parar. Não, você não precisa parar. Você tem que continuar, ficar firme, porque uma hora ou outra, você vai conseguir sair dessa. E isso depende, né, exatamente da gente. Porque desistir não é o caminho. Desistir não é o caminho. E quando eu posto algo assim, não é porque eu quero mídia, eu quero mostrar. Não, eu quero mostrar pra vocês que assim como vocês, eu também passo certos tipos de situação. Assim como vocês, eu também tenho os meus limites. Eu também tenho as minhas dores física, emocional, mental. E eu tô aqui pra dizer pra você que parar não é o caminho. Que você tem que continuar e persistir até você vencer. Independente da situação que você esteja passando. Talvez seja algo que não... né, que seja assim, mais leve que eu. Às vezes seja algo, e a maioria das vezes a gente pensa assim, nossa, frescura, não sei o quê, porque eu já escutei. E eu vou falar um negócio pra você. O que os outros pensam não determina quem você é. A sua essência não tira quem você é. Porque a sua essência, ela vai estar ali, independente do que falam, do que pensam, do que tentam falar sobre você. Porque o outro, ele não tem capacidade de mudar você e ele quer que você mude por ele. O outro, ele não tem o discernimento do que realmente é sua dor. Mas você sabe qual é a sua dor, você sabe qual é o seu limite e você sabe o quão você pode ser melhor. Isso depende exclusivamente de você. Isso depende exclusivamente de você.
Você tem que ter a força, você tem que ter a coragem, você tem que ter a sua autoestima ativada. Mesmo que por dentro você tá desmoronando. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, fazer uma maquiagem, passar um batom, colocar um brinco, fazer sua unha, isso é essencial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, porque a hora que você olhar pro espelho, você vai ver o quão forte você é, porque mesmo com todas as dores você conseguiu cuidar de você, olhar por você e olhar para você. Quero dizer para vocês que eu estou melhor, né? A crise foi anteontem. Ontem eu consegui fazer 3 lives, né, no aplicativo vizinho. E hoje eu vim para dar um apoio para vocês, né? Dizer que não tá perdido, que as suas dores, apesar de que só você conhece, você pode procurar uma ajuda. É uma ajuda profissional, porque vizinho não te ajuda, porque amigos não vão saber te ajudar. Tem que ser uma pessoa que realmente entende os seus valores, tem que ser uma pessoa que realmente entende as suas dores, e essa pessoa que vai fazer você se conhecer e descobrir a hora que você vai passar mal, a hora que você vai sentir suas dores, as suas emoções, os seus calafrios, a sua febre interna e tudo mais. As suas dores de estômago, as suas dores de cabeça constante, porque a maioria do mundo, a maioria da população tem tido sim essa doença infernal na sua vida. A maioria, é constatado que 99% da população mundial foi diagnosticada com alguma dessa síndrome, ou a síndrome do pânico, a síndrome da ansiedade, ou a depressão, e não sabe como cuidar, é aonde que acaba levando, né, o medo da morte, que a gente acaba fazendo besteira. E por isso eu trago aqui para vocês. Sou a pessoa mais simples do mundo. Eu, em qualquer lugar, a maioria das vezes é de chinela, camisetinha, bermuda, porque eu não me importo com o que os outros pensam sobre mim. Hoje eu não me importo, mas teve época que, nossa, o que os outros pensavam sobre o meu cabelo, sobre a minha sobrancelha, sobre o meu batom vermelho, sobre o blush que eu uso, sobre o sutiã que eu uso, pra mim era essencial. E eu vi que nem todo mundo pode dar opinião sobre o que você faz ou sobre você. Então fique atento sobre isso. Cuide de você, olhe para você. E se você conhece alguém que tenha todos esses sintomas, ajude ele. Não critica, você não sabe a dor que ele passou para chegar onde ele está. Você não sabe o que ele teve que fazer para chegar onde está. Talvez para você seja uma dor pequena, talvez para você seja uma dor invisível. Tá rindo o tempo todo, tá brincando o tempo todo, então não tá sofrendo, mas você não sabe a dor dessa pessoa. Você não conhece ela, por mais que você vive junto. Em vez de criticar, chega mais. E eu quero agradecer a cada pessoa que me deu motivo de apoio, que mandou uma mensagem de carinho, de verdade, porque eu conheço quem são os verdadeiros e eu conheço quem são os falsos. Eu conheço quem entra só para ver as minhas crises, as minhas dores, mas eu também olho, né, aqueles que realmente têm carinho por mim. Eu conheço aqueles que realmente olham para mim com um olhar de amor. Porque os verdadeiros a gente sabe quem é. Mas os falsos também, a gente, ao longo do caminho, a gente conhece. Então, cuidado com quem você coloca na sua casa, porque ao invés de te ajudar, ele vai atrapalhar o seu processo de se conhecer, do autoconhecimento. Esse processo que você está precisando de ajuda pode piorar a sua situação. Então olhe para você, olhe por você, se olhe, se ame, se gosta, passa um batom, coloca o seu melhor perfume e vive. Por mais que tenha suas dores, as suas aflições,
Viva! Lenilda, meu amor, boa tarde. Niel, boa tarde. Viva, viva por você e para você. Porque essas crises duram em média 10 minutos. Algumas dessas crises duram em média 5 segundos. Algumas dessas crises duram meses. Mas você tem que procurar uma ajuda realmente com um psicólogo. Amigos não vão resolver seu problema, seu pai não vai resolver seu problema, sua mãe não vai resolver seu problema. Você vai, porque você sabe aonde dói, você sabe aonde aperta o calo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Tenham uma boa tarde. Me segue lá no aplicativo vizinho que eu tô indo para lá. Tenham todos uma boa tarde. Fica todo mundo com Deus. E precisar de um apoio, eu tô aqui, tá bom? Nem que seja assim, com uma mensagem. Dê, eu não estou bem. Corro lá para te ajudar. Dê, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo isso, isso e isso. Porque eu vivo na pele há alguns anos. Então não fala que é drama o que você não conhece. Mas tente ajudar alguém. Tente ajudar alguma pessoa. Um beijo pra vocês. A live vai ficar gravada. Quiser compartilhar, fique à vontade. Sucesso pra vocês, tá bom? Um abraço e até mais. Fica com Deus.